A distância temporal não é um abismo a ser preenchido, mas a condição que torna possível a própria compreensão. Quando olhamos para a Idade Média, o primeiro impulso do homem contemporâneo é o espanto, e não raro uma arrogante sensação de superioridade. Vemos julgamento de animais por tribunais eclesiásticos, relíquias sagradas feitas a partir de poeira e fluidos corporais, e hábitos cotidianos que desafiam qualquer noção moderna de higiene ou lógica. O senso comum rotulou esse período como a Idade das Trevas, reduzindo mais de 1000 anos de complexidade humana a um grande teatro do absurdo. No entanto, essa reação nos revela mais sobre as nossas próprias obsessões modernas do que sobre o homem medieval. E hoje, longe de fazer uma lente moral ou ética moderna sobre aquilo que era a Idade Média, vamos conhecer diversas bizarrices que, naquele período, eram normais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e este morrer, o boi será apedrejado e a sua carne não será comida. Êxodo 21:28. Para a mente moderna, a imagem de um porco vestindo roupas humanas, sentado em um banco de réus no tribunal medieval, enquanto um advogado de defesa argumenta a seu favor, soa como uma cena surrealista de comédia pastelão. No entanto, entre os séculos XII e XIV, os julgamentos de animais eram atos jurídicos gravíssimos, conduzidos com a mesma solenidade, rigor processual e despesa financeira dedicada aos crimes cometidos por seres humanos. Porcos acusados de infanticídio, enxames de gafanhotos intimados a comparecer perante um tribunal eclesiástico sob pena de excomunhão e ratos absorvidos por justo impedimento de viagem. O Arquivo Histórico da Europa medieval e moderno registra centenas desses episódios minuciosamente documentados. Mas o que havia por trás dessa aparente insanidade? Para compreender essa prática, é necessário construir a nossa visão secularizada de lei. No pensamento medieval, herdado da filosofia tomista e do direito canônico, a lei não era uma mera convenção social para manter a paz e a ordem. Era a manifestação da ordem divina na Terra. O universo era uma hierarquia sagrada perfeitamente encadeada. Se um animal matava um ser humano, por exemplo, a criatura feita à imagem e semelhança do Criador, o tecido da criação sofria então uma ruptura moral. O homicídio praticado por um animal não era visto apenas como um acidente biológico ou instintivo, mas como um ato de perturbação do próprio universo. O julgamento, portanto, não buscava castigar a mente do animal, e sim reestabelecer a harmonia que foi quebrada, purificando então a comunidade de uma culpa ontológica. Geralmente envolvendo animais domésticos acusados de causar a morte de pessoas, o animal era detido na prisão pública, submetido a um julgamento com juiz, promotor e advogado de defesa nomeado pela corte e, se considerado culpado, executado publicamente, frequentemente por enforcamento, imitando as penas humanas para afastar o mal do convívio social. Havia também um outro tipo de processo, o processo contra pragas. Insetos, roedores e lesmas que devastavam lavouras não podiam ser presos individualmente como outros animais. Nesses casos, a igreja intervinha através do seu direito canônico. Emitiam-se intimações oficiais lidas nos campos. Se as pragas não comparecessem, nomeavam então um defensor público para argumentar que os insetos cumpriam o papel dado por Deus na criação. Caso não se retirassem para uma área designada, o bispo pronunciava a anatema ou a excomunhão. Ao defender os ratos da diocese de Autun, na França, o jurista Chassenet argumentou com maestria que os seus clientes não compareciam à intimação porque o trajeto era longo e completo de perigos mortais, especificamente os gatos da região, configurando então uma ameaça à vida dos réus. O juiz aceitou esse argumento e adiou então uma sessão. Isso foi feito no caso Bartholomew Chassenet em 1522. Sob uma perspectiva filosófica, o julgamento de animais expressa uma profunda angústia existencial do homem medieval perante a imprevisibilidade da natureza. Ao submeter a besta selvagem ou o gado indisciplinado a códigos jurídicos, a sociedade tentava exercer uma ilusão de controle sobre o incontrolável.
Se até os animais podiam ser chamados à responsabilidade perante a lei de Deus e dos reis, então o mundo não era um lugar caótico e sem sentido, era um lugar governado pela razão e pela justiça. A sujeira do corpo é, por vezes, o adorno da alma, e a água que limpa a pele pode abrir os poros para as tentações da carne e sopros da peste. A cultura contemporânea construiu uma caricatura confortável da Idade Média, vilões e camponeses cobertos por crostas de lama, vivendo em meio a fedor insuportável e fugindo de água como se fosse um veneno. No entanto, o registro histórico revela uma realidade muito mais complexa e fascinante. O homem medieval não odiava a limpeza, ele apenas concebia o corpo, os poros e os fluidos sob uma lógica da medicina teológica inteiramente diferente daquilo que hoje conhecemos. O que hoje nós chamamos de higiene é uma invenção do século XIX, fundado na teoria de germes. Na Idade Média, a saúde era governada pela teoria dos 4 humores, herdada de Hipócrates e Galiano, e pela constante preocupação com o destino da alma mortal. Ao contrário do mito popular, a Alta e a Plena Idade Média viram uma cultura florescente de banhos públicos. Cidades como Paris, Londres e Florença abrigavam dezenas de estabelecimentos onde as pessoas se reuniam não para lavar o corpo, mas para socializar, comer e negociar. A verdadeira aversão à água surgiu no final da Idade Média e no início da Era Moderna, por 2 fatores fundamentais: a peste negra e a porosidade da pele, já que a medicina da época acreditava que o ar corrompido transportava a peste, e como a água quente abria os poros da pele, os médicos da Universidade de Paris, por exemplo, alertavam que tomar banho tornava o corpo mais vulnerável à penetração da peste, e também a moralização dos corpos, já que os banhos públicos frequentemente se tornavam locais de promiscuidade e prostituição. A Igreja, ao combater o pecado da carne, passou a olhar com desconfiança para a nudez coletiva, promovendo a ideia de que a mortificação do corpo e o asseio moral eram infinitamente superiores à vaidade estética. Na teologia medieval existia um conceito de odor sanctitatis, ou o odor da santidade. Acreditava-se que os corpos dos verdadeiros santos exalavam perfume de rosas e incenso, mesmo na morte. Por outro lado, a rejeição voluntária do banho, a ascese, era praticada por certos monges e eremitas como uma forma de penitência e desapego ao mundo material. Para o leigo, a limpeza diária focava nas áreas visíveis, mãos, rosto e dente. O uso de ervas aromáticas, panos secos para esfregar a pele e a troca constante de roupas de baixo feitas de linho branco eram as formas mais padrões de se manter a limpeza a seco. Sem sistemas de esgoto e encanamento como conhecemos na Roma Antiga, por exemplo, ou na modernidade, o descarte de excrementos e resíduos urbanos seguia uma lógica de convivência direta com o ciclo natural. O grito de "água vai" nas ruas de Paris ou Londres antecedia o despejo do conteúdo de urinóis diretamente nas vielas. Isso não ocorria por uma preguiça ou perversão, mas por uma infraestrutura urbana incapaz de acompanhar o súbito crescimento das cidades. Para a mente medieval, os fluidos corporais, sangue, suor, urina e excrementos, eram excreções naturais da máquina humana, desprovidas da carga de repulsa fóbica e privatizada que a sociedade ocidental burguesa construiu a partir do século XIX. Sob uma perspectiva um pouco mais profunda, a atitude medieval em relação ao corpo revela uma profunda aceitação da imperfeição da matéria. Em uma época dominada pela alta mortalidade infantil, epidemias recorrentes e expectativa de vida curta, a obsessão moderna com a esterilização e a estética antisséptica parecia uma ilusão infantil naquele momento. O corpo medieval era assumidamente imperfeito, propenso à decadência e ao fedor. Nós fomos o que vós sois, vós sereis o que nós somos. Para o homem moderno, a morte é uma intrusa.
Escondemos-la em salas assépticas de hospitais, mascaramos os cadáveres com maquiagens sofisticadas para evitar o assunto durante a todo custo. Mas na Idade Média, e especialmente no outono do período medieval, após a devastação da peste negra, a morte não era um tabu, era uma presença física constante, uma vizinha barulhenta e parte intrínseca da vida pública. Os cemitérios medievais, como o famoso Cimetière des Innocents em Paris, não eram parques silenciosos de contemplação solitária, como seriam os nossos atuais, mas cenários dignos de um pesadelo. Feiras abertas, mercados locais de encontro amorosos e passeios comunitários aconteciam sobre valas comuns rasas. O cheiro de decomposição era o pano de fundo do cotidiano. Quando o espaço se esgotava, os ossos eram exumados sem cerimônia e empilhados em ossários visíveis a todos que passavam para comprar pão ou vinho. Nenhum alimento expressa melhor a psicologia medieval diante a finitude do que a iconografia da dança macabra. Pintada em muros de igrejas, cemitérios, manuscritos a partir do século XIV, ela relata esqueletos e corpos que, em estado de decomposição, sorrindo e se arrastando vivos para uma grande roda comunitária. O detalhe fundamental dessa representação era a democratização radical. O esqueleto não poupa o Papa com sua tirania tripla, não poupa o imperador com a sua coroa de ouro e não poupa o camponês encurvado com sua enxada. Em uma sociedade extremamente hierarquizada e rígida, onde a mobilidade social era quase nula, a morte surgia como o único agente de perfeita igualdade. A danse macabre funcionava como uma sátira social, um consolo existencial para as classes oprimidas. Na terra, o nobre poderia pisar em um camponês, e debaixo dela a podridão se igualava. Da omnipresença do fim nasceu então a literatura pedagógica e devocional sem precedentes até então. A arte de morrer bem, a ars moriendi. A morte medieval era um evento comunitário e ritualístico. Morrer sozinho ou subitamente, a chamada mors improvisa, era considerada a pior das maldições, pois impedia o indivíduo de confessar os seus pecados, fazer o testamento e reconciliar-se com a comunidade e com Deus. A agonia no leito de morte era vista como uma última e definitiva batalha entre anjos e demônios pela posse daquela alma. O quarto moribundo lotava-se de familiares, vizinhos e clérigos que assistiam ao drama sagrado da partida. O conceito de memento mori não era uma exortação ao desespero e ao niilismo, pelo contrário, era uma chamada de ação ao presente e à retidão moral. Do ponto de vista mais filosófico e teológico, a intimidade medieval com a morte revela uma ausência de anestesias existenciais de um mundo que hoje em dia a gente tem. A sociedade medieval olhava a decomposição com olhos nus. Eles olhavam aquilo todos os dias, crianças, adolescentes. A presença do cadáver no centro da cidade não alienava o indivíduo. Em vez disso, ancoravam um ciclo de existência. Ao dançar figurativamente com os esqueletos no frescor do cemitério, a comunidade exorcizava então o medo do desconhecido através da arte e da fé, transformando o terror inevitável da carne em uma solene celebração da eternidade da alma. Em julho de 1518, na cidade de Estraburgo, uma mulher chamada Frau Troffai caminhou até uma rua estreita e começou a dançar. Não havia música, não havia nenhuma celebração. Seu rosto não expressava alegria, mas um terror mudo e contorcido. Ela dançou ali por dias. Em uma semana, dezenas de pessoas haviam se juntado a ela. Em um mês, mais de 400 pessoas tomavam as praças, movendo-se freneticamente sob o sol incinerante, incapazes de parar. Muitas dançaram até cair inconscientes, outras tantas morreram em ataques cardíacos, derrames ou exaustão extrema. A epidemia da dança de 1518 é o caso mais famoso, mas longe de ser o único. Registros ao longo do Reno, da Alemanha e da França documentavam surtos de coreomania desde o final do século X. Para a mente contemporânea, a cena parece um delírio coletivo digno de uma ficção científica.
para o homem medieval, era uma batalha espiritual e física travada na própria pele. Diante da visão de centenas de camponeses e artesãos se contorcendo até a morte, a sociedade medieval mobilizou suas estruturas de poder para dar sentido ao caos. A explicação demoníaca e celestial que a igreja e o povo viam o fenômeno como uma maldição enviada por São Vito, ou São João, o santo patrono dos dançarinos e dos epiléticos, para punir os pecados da cidade. Alternativamente, acreditava-se que os corpos haviam sido possuídos por demônios que zombavam da ordem cristã através do ritual profano. Os médicos da época, recorrendo à teoria dos humores, diagnosticaram o mal como sangue quente. A solução proposta foi inacreditavelmente catastrófica. Em vez de isolar ou conter os dançarinos, as autoridades incentivaram a dança. Contrataram músicos, abriram salões de corporações e ergueram palcos de madeira para que os doentes pudessem expelir o humor corrompido através do suor e de movimentos contínuos. E o resultado foi uma aceleração trágica dos óbitos. A historiografia e a medicina moderna debruçaram-se sobre a coreomania para entender as causas biológicas e psíquicas dessa bizarrice. Duas hipóteses principais se destacam: o ergotismo, o fogo do Santo Antônio, a contaminação dos grãos de celeiro por um fungo conhecido como Clavíceps purpurea, de onde deriva-se, por exemplo, o LSD. A ingestão de pão contaminado causava alucinações severas, espasmos musculares dolorosos e perda de circulação nas extremidades. No entanto, o ergotismo geralmente debilita o indivíduo a ponto de impossibilitar a dança prolongada por semanas, por exemplo. A explicação historiográfica mais aceita hoje, defendida por historiadores como John Water, aponta para uma resposta psiquiátrica extrema ao estresse catastrófico. As populações atingidas pela coreomania viviam sob um peso de fomes devastadoras, epidemias de sífilis e varíola e o terror iminente da Primeira Guerra Religiosa. A epidemia de dança revela o corpo como uma última linguagem de sofrimento. Quando a mente do homem medieval não encontrava palavras para processar a fome, a peste, a exploração feudal e o pavor do inferno, o próprio corpo assumiu o controle e, em estado mudo, em um mundo sem nenhum tipo de remédio ou terapia, o trauma reprimido rompia a carne sob forma de transe incontrolável. Ao encerrar essa pequena travessia por penumbras da mentalidade medieval, a sensação inicial de bizarrice se distancia um pouco e dá lugar a algo muito mais inquietante: o reconhecimento. Caminhamos por tribunais onde porcos vestiam roupas para ouvir sentenças em latim, vimos a pele ser preservada sob a gordura por pavor de miasmas invisíveis, testemunhamos populações inteiras dançando em silêncio sob valas comuns e multidões celebrando a vida ao lado de ossários abertos. Para o olhar apressado do século XXI, esses episódios não passam de anedotas folclóricas de uma era das trevas que foi superada. No entanto, o olhar historiográfico recusa o conforto dessa ilusão. O maior erro ao encarar o homem medieval é o presentismo, a presunção infantil de que o ponto culminante da razão humana é a própria época. O homem da Idade Média não era um ser cognitivamente inferior ou biologicamente racional, ele era, em essência, idêntico a nós. Ele amava, temia, sofria e buscava o sentido da vida com a mesma intensidade psíquica que nós fazemos hoje. Onde hoje enxergamos bactérias, ele enxergava a luta cosmológica entre a graça e o pecado. Onde aplicamos então o Código Penal secularizado hoje em dia, ele buscava restaurar a harmonia da criação com o Criador, onde nós medicamos o luto e escondemos os cadáveres na sombra de um hospital, por exemplo. Eles abraçavam a decomposição como uma mestra severa, porém honesta, sobre a transitoriedade do ego. Todas as chamadas bizarrices medievais nada mais eram do que mecanismos de defesa, coesão e preservação da sanidade diante a um terrível e hostil clima onde a fome, a peste e a violência batiam a porta sem aviso prévio. Meu nome é Léo, você esteve hoje no Estudos Históricos, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, se inscrevam nesse canal, deixe sua curtida, seu comentário, isso é muito importante para nós. E do mais é isso, até a próxima e tchau, tchau.